Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O esporte moderno é um reflexo da sociedade. Por isso, ele e a política andam de mãos dadas. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. O barão Pierre de Coubertin já expunha quais os ideais que ele queria passar para a competição. Entrevistamos o professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice. Ele fala sobre os ideais de criação olímpicos. Quando o barão Pierre de Coubertin idealizou os Jogos Olímpicos modernos, ele estava inserido dentro de determinado contexto sócio-histórico da Europa do final do século XIX. Então tinha a concepção das oligarquias. O barão Pierre de Coubertin era uma pessoa importante, era um oligarca da época. Ele tinha consolidado essa ideia de vincular o esporte como uma forma nobre e de educação e formação da juventude saudável. O próprio lema olímpico que se consolida com o movimento olímpico, o olimpismo, o importante é competir, o fair play, respeito mútuo, a compreensão, a igualdade, a solidariedade, eles se consolidam dentro desse cenário de convergências e divergências. Convergências a partir da prática esportiva, como uma prática cultural, e também baseado nesse momento das divergências étnico-raciais, políticas e ideológicas da Europa do final do século XIX. Os ideais olímpicos foram confrontados durante toda a história, como comenta Gustavo. Isso se marca ao longo da história das Olimpíadas modernas e se representa claramente em relação a isso. Então a gente está o tempo todo com as disputas olímpicas também colocando em prova essa criação dos ideais olímpicos. O exemplo é que uma das questões é o respeito mútuo, a compreensão, a igualdade, a solidariedade, mas a gente já teve duas competições esportivas olímpicas sendo não disputadas em função das guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um conflito muito grande entre o ideal olímpico, que está materializado hipoteticamente no campo das ideias teóricas, que é um buscar, é uma filosofia, com o que de fato acontece nas práticas no mundo, socioculturais, de busca por espaço, ideais políticos e ideológicos. Um dos períodos que ficou mais clara a ação política nas Olimpíadas foi durante a Guerra Fria, que durou de 1945 até 1989. Durante esse período, Estados Unidos e União Soviética eram as duas maiores potências mundiais. Além da disputa de nações, existia a disputa de dois modelos político-ideológicos, o capitalismo e o comunismo. Através de apoio em outras guerras, as duas nações disputavam soberania mundial. E isso se refletia no esporte. As duas eram as maiores potências na maioria das modalidades. Em 1980, as Olimpíadas foram realizadas na cidade de Moscou, na União Soviética. Os Estados Unidos, seguidos por mais de 60 países, boicotaram os Jogos. A justificativa dada foi a invasão soviética no Afeganistão um ano antes. Em 1984, as Olimpíadas foram realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dessa vez, quem boicotou foi a União Soviética, junto com Cuba, China, Alemanha Oriental e outros países do leste europeu. Dessa vez, a justificativa foi a falta de segurança para com seus atletas. Para esta matéria, entrevistamos o professor do curso de jornalismo da Unesp de Bauru, Maximiliano Vicente. Ele comenta sobre a decisão dos boicotes. Temos que pensar que era um momento muito específico de antagonismo entre os dois países. Mas como os dois eram considerados potência, a negação da parte dos dois seria tirar brilho à Olimpíada, ou seja, questionar os resultados obtidos, tanto em termos de marca, de êxitos esportivos, como desde o ponto de vista do seu caráter simbólico, de todo mundo ir lá, todo mundo concordar, todo mundo estar do lado desse evento. Quando uma potência como a União Soviética naquela época ou os Estados Unidos posicionaram contra, então, na verdade, você duvidava, você colocava em xeque que fosse uma Olimpíada mesmo, no sentido que todo mundo estaria competindo de igual para igual. Então, aí sim, no caso concreto, tentou se manipular politicamente e ideologicamente. Esse triunfo no esporte e triunfo político, o triunfo ideológico. Não ir significa o quê? Tirar legitimidade ao evento. Também falamos com o professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Francisco de Menezes. Ele tem uma outra visão sobre o assunto. Os boicotes, eles foram eficazes porque os únicos boicotes que tiveram foram feitos pelas
duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética. Senão ele não teria sido eficaz. E mesmo assim, foi muito mais uma burrice fazer um boicote, porque aquele país perdeu de ter uma ênfase muito grande vencendo coisas, vencendo provas no país adversário. Ele complementa que vencer no esporte significa muito mais do que ganhar uma medalha. Uma nação, para ser uma potência no esporte, ela tem que ser uma potência política. Porque a sua política econômica, a sua política social, de saúde, educação, segurança, ela tem que dar base para o esporte. Senão, não tem esporte de alto nível. Ela nunca vai ser uma potência se ela não for uma nação forte politicamente. A competição olímpica pode servir para uma nação conseguir se afirmar diante do mundo. Temos casos de países que passaram por tragédias ou têm uma história recente, ganhando força pelo esporte. Tivemos exemplos nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, com muitas nações que conseguiram a independência da União Soviética. Atualmente, o Kosovo é mais um a buscar, através da competição, o reconhecimento territorial e a soberania nacional. O professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta sobre isso. Nesse caráter simbólico, para essas pessoas participarem, eu creio que significa, sim, uma afirmação importante para o país. Eu lembro, por exemplo, do caso dos ciclistas de Ruanda, que foi assim um caso exemplar, de tentar reconstruir o país depois da guerra através do ciclismo. Penso que para aqueles países que têm uma história recente ou momentos trágicos recentes, participar é uma forma de levantar um pouco, não diria moral, mas sim autoestima, mostrar que é possível, de que o mundo todo reconhece o que eles fizeram, que se abre espaço para eles. Mas, claro, isso é tudo simbólico, porque depois, na prática, relações políticas, econômicas e sociais, a gente sabe que passa por outro patamar. Mas, simbolicamente, sim, é um momento de autoestima. Como o esporte é um reflexo da sociedade, também existem tentativas de se chegar ao resultado esperado por meio de trapaças. No mundo esportivo de alto rendimento, essas trapaças são chamadas de doping. Configura-se doping quando um atleta faz uso de uma substância que altera índices do seu condicionamento físico. Outro exemplo é quando se utiliza um equipamento proibido para a modalidade em disputa. O caso de doping mais recente foi o do atletismo russo, onde, por ordens do ministro do país, promoveram uma sistematização da prática. Devido à falta de confiança da Federação Internacional de Atletismo, todos os atletas russos da modalidade foram excluídos da Olimpíada Brasileira. Além disso, ficou a cargo das federações de cada esporte decidir sobre o futuro da Rússia para esta Olimpíada. O professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice, comenta sobre o assunto. Se não houvesse punição, teria um precedente muito grande, ou seja, dentro do próprio país, nós tivemos a denúncia, a comprovação dos casos e o próprio país acabou acobertando e participando da manipulação desses resultados e da dopagem dos seus atletas. Ou seja, se o Comitê Olímpico Internacional não intervisse nesse processo, acabaria colocando em risco os próprios ideais e a própria clareza, né, e a transparência de uma disputa olímpica. Então, o caso da Rússia é emblemático. Era necessário tomar uma posição, simplesmente, olha, foi identificado nesse caso, nós estamos punindo como uma forma de representar que não concordamos com isso e nem poderia ser diferente. Né? Outro exemplo de reforço de identidade de um grupo acontece neste ano. Cerca de 10 atletas competirão sob a bandeira de Atletas Olímpicos Refugiados. Refugiados são pessoas que, por motivos variados, encontram-se fora de seu país natal, seja por vontade própria ou forçados. O professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta sobre isso. Bom, primeiro que é uma parte social que é muito importante, né? Que é você reconhecer que mesmo pessoas que estão numa situação de risco ou numa situação vulnerável, não devemos esquecer que está por trás de um drama terrível, né? Que é o drama das migrações, das pessoas que não têm mais Estado, que estão perdendo o Estado, que estão fugindo, que não têm identidade. E você negar a identidade, negar o princípio básico da cidadania, não permitir que a pessoa seja alguém que exista legalmente. Quando se dá uma voz a esse tipo de pessoas, e nessa situação, é uma forma de você reconhecer que algo tem que ser feito e que dentro do que é esse caráter do esporte, algo está sendo feito, na medida que você permite que ele vá. Evidentemente que aí não entra em jogo a questão da competitividade, ou se vão conseguir ou não vão conseguir medalhas, que com certeza não irão conseguir. Mas, simbolicamente, o que ocorre
é dizer que se está dando uma chance real para essas pessoas que, mesmo não tendo país, podem participar. E, ao mesmo tempo, você cria uma situação política diplomática. Fazer uma boa Olimpíada pode melhorar a imagem de um país como um todo para o mundo. Mas não é só isso que a edição desse ano mostrará. Maximiliano Vicente comenta sobre a situação do país com os Jogos deste ano. Todo mega evento, né, como é o caso da Olimpíada que a gente está tendo agora, dá muita visibilidade, ocupa muito espaço na mídia, chama muita atenção, se destaca, sobressai do que é o cotidiano. Evidentemente que alguém quer levar o ônus, ter realizado esse evento. Mas também tem o ônus, né? E o ônus está muito pesado com relação à Olimpíada, ou seja, a situação do país, a situação econômica, a forma como foi feito, enfim, falas do prefeito do Rio de Janeiro. Tudo isso está descaracterizando um pouco aquilo que seria a ligação do esporte com a política, né? Ou seja, de permitir que os deputados tenham visibilidade, que o presidente tenha visibilidade, que o prefeito tenha visibilidade, né? E que seja bem aceito por conta disso. A estruturação prometida pelo governo brasileiro em torno dos esportes olímpicos nacionais ficaram muito aquém do prometido. Com os investimentos esporádicos em atletas com possibilidade de medalha, o país é alvo de críticas sobre sua gestão esportiva. O professor Gustavo Sanfelice comenta sobre a política esportiva brasileira. O Brasil, enquanto nação, deixou uma oportunidade de se passar relacionado à estruturação de uma política nacional de esporte. Então, nós não somos uma potência olímpica, como de fato poderiam ser, em função de uma falta de política nacional de esporte, que é uma outra instância clara. Então, nós temos as confederações e federações muito partidarizadas, muito focadas em pessoas e não, de fato, em algo que vá promover aquelas modalidades. Ou seja, o poder está nas mãos de poucos. Então, nesse sentido que os Jogos Olímpicos de Rio 2016 poderiam prestar um serviço para a organização e modernização de uma política nacional, mas que, de fato, infelizmente, não aconteceu. E sim, há uma indução de atletas de uma forma muito rudimentar, do meu ponto de vista, para poder galgar algum pódio e ter bons resultados nesses Jogos de Rio 2016. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos. Agradecendo aos professores de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice e Francisco de Menezes, e o professor de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, Maximiliano Vicente. Continua com a gente aqui o Leonardo, né? E também a presença do Heitor Facini. A gente começa justamente com o Heitor. Falar especificamente do nosso caso, né? O início agora, nesse final de semana, da disputa de fato aí dos Jogos Olímpicos. O que dá para dizer desse quadro político que foi tão questionado pela população a respeito de um trabalho mal feito que antecedeu aí essa disputa? O que você acha nesse sentido? Um abraço para você, Heitor. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes. Para se falar do nosso caso, a gente tem que pensar, como os entrevistados comentaram na matéria, que tanto o esporte como qualquer grande evento, seja de esporte, seja de cultura, seja de qualquer tipo de grande evento, é uma forma do governo local mostrar que está fazendo um bom serviço, está fazendo alguma coisa certa na sociedade. Você organizar qualquer evento e você ter um êxito nele, mostra que seu trabalho está sendo bem feito. Uma forma de passar a imagem do governo a limpo? Sim, uma forma de passar a imagem do governo a limpo. Só que a gente tem um problema aqui no Brasil agora. A gente está passando por uma crise muito delicada, uma crise tanto política quanto econômica e social no Brasil. Se a gente pensar, o presidente que abriu a abertura, a gente não sabe se daqui a um mês ele vai continuar sendo o presidente do Brasil. Tá uma situação muito difícil de você conseguir um bônus dessa organização desse evento. Fica complicado pro governo conseguir tirar algo bom disso, porque o Brasil pode ter recorde de medalha de ouro, o Brasil pode fazer um evento perfeito, que não tenha nenhuma falha, não tenha nenhum problema, que eu acho que nesse caso específico do Brasil de 2016... não vai conseguir encobrir os problemas. A imagem está tão desgastada, tão arranhada, já que não vai surtir o efeito necessário. Exatamente, que aconteceu em outros lugares, porque se pensar em 2014 mesmo, 2014 a crise, o problema não era tão grande como está nesse ano, mas já tinha muitos problemas, já tinha muitos
muitos protestos, muitos problemas, mas a organização da Copa foi, digamos, bem sucedida. Ô, Heitor, eu concordo plenamente com você e acho que tem uma grande diferença. Em 2014, a Copa aconteceu em 12 cidades. Sim. Havia uma participação grande dos governos estaduais, dos governos municipais dessas capitais e do governo federal. Neste ano, a impressão que dá é que o Rio de Janeiro ficou um pouco órfão na última hora, porque o governo federal parece que não estava muito preocupado com a Olimpíada, mesmo no governo Dilma. Houve uma troca constante de ministros do esporte. Sim. E, ao mesmo tempo, o governo do estado do Rio entrou em falência desde o final do ano passado. Então, eu acho que o grande risco desses Jogos Olímpicos é para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vai acabar o mandato no final deste ano, e que talvez tenha pretensões maiores, disputar o governo do Rio, prejuízo político, um outro cargo, como senador do Rio, sei lá. Eu acho que ele tinha o interesse de alçar voos maiores. E os jogos, se não forem bem sucedidos, vão ser um problema sério para a imagem dele e para o futuro político dele, que acho que é quem vai mais poder ser prejudicado no curto prazo é o Eduardo Paes, né? Claro, eu vi uma entrevista do Eduardo Paes na última terça ou quarta-feira no Estúdio Hinos, na Globo News. Né, ele ficou um tempo lá. E ele falou uma coisa que você pode não concordar, mas que é verdade, né? Se você comparar o legado dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, lógico que está aquém do que se esperava. Mas cadê o legado da Copa do Mundo no Brasil na maioria das cidades? Foram somente os elefantes brancos dos estádios, né? O VLT de Cuiabá não saiu, não existe. O Aerotrem também. O Aerotrem, nada. Então, por menor que seja, existe hoje um legado para a cidade do Rio de Janeiro. O que eu acho também é que o Comitê Olímpico Internacional, que promovia várias críticas durante essa semana aí na mídia e tal, devia ser um pouco mais compreensivo, né? Como se foi na época da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. A gente sabe que a Copa do Mundo lá começou em circunstâncias complicadas, mas todo mundo entendia a situação do país. Mas aí era outra entidade, né? Era outra entidade, sim, que também é tão complicada quanto, né? Mas eu falei num dos programas anteriores, só para eu fechar esse meu comentário inicial da matéria, que para a Olimpíada de Tóquio, para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, já se pensa em outro modelo, porque esse modelo está esgotado, esse modelo do legado, de você querer construir instalações próprias que vão ser utilizadas a princípio. É lógico que todo mundo fala que isso vai ser usado posteriormente, mas tem um exemplo da Grécia, né, que está tudo lá largado. Aqui no Rio havia o exemplo dos Jogos Pan-Americanos. Sim. As estruturas esportivas ficaram completamente abandonadas, obsoletas. O próprio Estádio Engenhão, que é o estádio olímpico, ficou 2-3 anos fechado por problemas estruturais. Sim. Então não dá para acreditar que essas arenas que aparentemente estão muito bem aparelhadas, que são muito bonitas, que isso vai ter um uso durante todo o ano. Né? Então a ideia a partir de Tóquio é que eles chamam de Olimpíada Sustentável, ou seja, que você revitalize aquilo que já tem, ou seja, dê uma garibada, uma reformada e aproveite já a estrutura que a cidade proporciona, que seria mais sustentável, né? É tão incrível que Tóquio, por exemplo, vai tentar fazer a Olimpíada num raio de 8 km dentro da cidade. É uma prova de que eles vão realmente tentar reutilizar esses espaços. Que já não tem muito no Japão, né? E falando de outro assunto que foi tomado na matéria, o peso que participar de uma Olimpíada tem para alguma nação, o quão significa isso simbolicamente. Sim. Eu pensei principalmente na Olimpíada de 92 em Barcelona, que talvez seja uma das Olimpíadas mais lembradas em diversos aspectos, mas nesse aspecto é muito interessante porque foi após a queda do Muro de Berlim, foi após o fim do apartheid na África do Sul, foi após a separação da Iugoslávia, e tivemos bastantes nações novas para participar dessa Olimpíada de 92. Tem um detalhe também, Heitor, a Espanha tinha entrado há poucos anos para a Comunidade Europeia. Sim. Então essa é a grande mudança. Nos anos 80, 86, Portugal e Espanha entram juntos para a Comunidade Europeia e 6 anos depois acontecem os Jogos Olímpicos. Sim. Então, para um país que durante décadas viveu sob a ditadura franquista, foi um arejamento sensacional que aconteceu com os Jogos. Agora, os Jogos de Barcelona também tiveram um grande apelo midiático pelos organizadores locais, pela imprensa espanhola, para mostrar uma renovação e para mostrar que eram jogos que já apontavam e já se preocupavam com a sustentabilidade.
há vários estudos sobre o paradigma dos Jogos de Barcelona, mas acho que também houve muito apelo midiático do Américo para vender a imagem de que foram jogos que mudaram a história das Olimpíadas. Né? Sim, e aí nasceu essa coisa forte do legado olímpico, né? Essa questão do legado olímpico é muito relativa, e durante muito tempo o COI usou essa desculpa do legado olímpico para fazer com que diversos países ou cidades, né, se candidatassem em função de, não, era uma cenourinha, né? Ó, a vantagem de você sediar os Jogos Olímpicos é o legado que ele vai deixar para a cidade. Aí eles usavam muito fortemente o exemplo de Barcelona, que trouxe um legado realmente impressionante. Sim, e hoje a gente vê que esse exemplo não funciona em tudo quanto é lugar. Só para concluir isso que eu estava querendo falar, das nações que conseguiram mostrar sua força, a gente teve a União Soviética, que ela acabou, mas foi competido com o território dela em mais 12 estados, mais a Geórgia. A gente teve a Croácia, a Bósnia e a Eslovênia, que competiram como nações independentes. A gente teve a África do Sul, que voltou a competir depois do fim do Apartheid. A gente teve a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E da Lituânia eu queria lembrar também de um caso também da seleção de basquete lituana, que 4 anos antes, ela nas Olimpíadas de Seul, tinha sido, através da União Soviética, sido medalha de ouro. Foi a última Olimpíada antes dos Estados Unidos começar a jogar com o Dream Team. E em 92, a Lituânia, como nação independente, não tinha basicamente dinheiro para mandar a seleção para competir nas Olimpíadas de Barcelona. Aí teve o primeiro jogador da Lituânia que começou a jogar nos Estados Unidos, que foi o Marcelionis. Ele conseguiu angariar fundo contando essa história através de uma banda de rock, que foi o Grateful Dead, que conseguiu angariar fundo para conseguir participar da Olimpíada através disso. Tudo isso para conseguir mostrar a força lituana numa Olimpíada, sendo que nos anos antes eles eram obrigados a competir pela União Soviética, mesmo sendo contra isso, e eles conseguiram mostrar essa força na Olimpíada. Inclusive, na disputa da medalha de bronze, eles enfrentaram a União Soviética e os países que, na teoria, oprimiram eles durante tanto tempo. E foi algo simbólico, mostrar esse peso que a Olimpíada traz para uma nação. Eu acho que é legal, retomando o tema do Carlo Napolitano do espírito olímpico, né? Então, eu vi algumas matérias durante a semana que ficou bem patente isso, né? Uma matéria muito interessante, eu não sabia disso, né? Que existe uma clínica médica na Vila Olímpica, né? E muitos atletas que vêm de países pobres conseguem fazer lá o seu tratamento, né? Então existe uma agenda que está totalmente tomada, e o próprio diretor médico está falando de vários atletas que foram agradecer, falando: eu nunca tive um tratamento odontológico de tanta qualidade, eu nunca tive acesso a tal tratamento. Então imagina um atleta olímpico que está tendo a chance de ter o tratamento aqui, né? E também a questão dos refugiados, né, que vão competir. Então, por vezes, acho que as pessoas esquecem, miram só lá na medalha de ouro e tal, e esquecem que a Olimpíada é esse momento de congraçamento das nações mesmo, onde se encontram, né? Então, acho que é bom retomar sempre o espírito olímpico. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, pois não, Leonardo? Vale ressaltar também que, se a gente for analisar no projeto político esportivo, puramente das Olimpíadas, o Brasil tinha um planejamento de construir também ter infraestrutura para poder treinar em outras modalidades. Por exemplo, melhorar instalações de ginástica e outros esportes, e isso não aconteceu, muito pouco, pelo contrário, né? Se você for ver essas infraestruturas, além de não acontecerem, eles mudaram esse objetivo e passaram a investir apenas nos atletas que tinham a possibilidade de conquistar uma medalha. Mas eu queria entrar nesse assunto, vou estender um pouco também, que eu acho que é o seguinte: eu acredito que tem que ter essa estrutura e tal, mas isso é papel das confederações. Né, tem confederações que funcionam muito bem. A gente vê o vôlei, que teve tudo aquele problema e tal, mas ele tem um centro de treinamento lá em Saquarema, ele cuida muito bem das equipes de base, né? A gente lembra quando a ginástica artística começou a tomar volume no Brasil com o técnico ucraniano Oleg Ostapenko, tinha um centro de treinamento em Curitiba, né? Então falta, vamos pensar no velódromo que estava abandonado lá depois dos Jogos Pan-Americanos. Por que a confederação não trouxe para ela? Falou: não, vem cá, eu quero aproveitar isso, vou transformar isso aqui no centro de excelência de treinamento para a América Latina, que pode ser. É que tem também o ponto de que muitas das federações não têm nenhum investimento. É questionável. Mas, Leonardo, eu acho que o grande legado olímpico que nós poderíamos ter era disseminar uma cultura esportiva.
Uma cultura não só do esporte, não só o esporte de competição, mas da educação esportiva. Agora, pensando no esporte de competição, esta é uma oportunidade de criar, de fato, centros olímpicos espalhados pelo país, em diferentes lugares, para atender diferentes modalidades. Sim. A gente sabe, por exemplo, que o futebol de salão, apesar de não ser esporte olímpico, ele é muito forte no Sul e no Nordeste. Né? O vôlei, ele é forte não só no Rio de Janeiro, tem vários estados que tem. E aí eu acho que essa é uma oportunidade perdida. Agora, qual é o problema das confederações, o Tucamérico? É o financiamento. Sim. Porque para os Jogos Olímpicos, esse financiamento que houve no topo do iceberg era feito por meio das empresas estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios. E eu já vi também alguma preocupação dos dirigentes que, acabando a Olimpíada, esse dinheiro das estatais vai secar. Então o quadro... O pós-Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele é meio tenebroso. A gente pode ter um desempenho em 2020 extremamente pífio, em função da falta de investimentos que podem acontecer a partir de agora. Esse secar também é reflexo do que aconteceu na Copa, né? A Copa teve muito investimento e depois que acabou a Copa do Mundo aqui, muitos deles saíram de fininho e hoje não investem mais tanto no esporte local. A gente cita a questão da estrutura, né? O nosso diretor Fábio Fleury está lembrando que Bauru recebeu seleções que vão participar aí da disputa dos Jogos Olímpicos. Até durante esta semana, a seleção da Hungria de polo aquático, tanto no masculino como também no feminino, até realizando aí um amistoso contra a seleção brasileira com vitória da Hungria, né? Fica o registro, uma seleção de ponta no polo aquático que esteve aqui na cidade Sem Limites. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o Observatório do Esporte Unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Leonardo Del Sante, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, e também tivemos a participação do Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.